Bom dia, turminha do oitavo ano. Então, continuando, nossa unidade temática 7 sobre alimentos e nutrientes, vamos falar nesse vídeo de hoje, pessoal, um pouquinho sobre as intolerâncias. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, nossa, ciclano tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Muitas vezes até vocês mesmos já podem ter passado por algum momento, de intolerância alimentar, onde às vezes você consome um alimento e esse alimento ele vai estar provocando uma reação de hipersensibilidade no nosso corpo, né? Uma reação alérgica, o nosso corpo não vai reagir bem àquele tipo de nutriente, de alimento que está presente ali, né? Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. Primeiramente, vamos falar da intolerância à lactose, tá bom? Intolerância alimentar. Primeiro conceito que eu quero passar para vocês. Intolerância alimentar, então, vai ser o quê? O organismo ele vai apresentar uma reação, de hipersensibilidade, vai ficar mais sensível à presença daquele nutriente, daquele alimento no nosso sistema digestivo, ok? Então, isso seria a hipersensibilidade. Naquele momento ali, o organismo vai estar mais sensível à presença daquele elemento e vai apresentar alguma reação diferente do normal, ok? Intolerância à lactose. Vamos entender um pouquinho da intolerância à lactose. O que é essa lactose? Pessoal, a lactose, ela é nada mais do que um açúcar, um tipo de carboidrato que vai estar presente no leite, nos seus derivados. Então, tudo quanto é alimento que for laticínio, que vier de leite, ele vai conter lactose. Então, a lactose ela é o quê? Um carboidrato, um açúcar. E, portanto, quando a gente consome, esse leite, esses laticínios que tem esse açúcar chamado lactose, ela é considerada o que? Uma macromolécula, uma molécula grande. Então, a gente vai precisar, nosso sistema digestivo vai precisar quebrar essa lactose menor, moléculas menores, micromoléculas, para ser absorvido. E então ele precisa passar pelo sistema digestivo, ele precisa ser quebrado. E nós temos lá no nosso intestino delgado uma enzima chamada de lactase, com A, né? Então, lactose, com O, é o açúcar do leite, e lactase, com A, é a enzima que promove a digestão do açúcar lactose. Então, a lactase, ela vai pegar a lactose, que é o açúcar, e vai quebrar ela em moléculas menores para o nosso organismo conseguir absorver esse açúcar, esse carboidrato. Só que algumas pessoas, por algum tipo de problema, que pode ser um problema genético, questões, às vezes, até mesmo emocionais, podem influenciar nesse processo, tá? Algum fator ali, o intestino delgado dessa pessoa, ela não vai estar produzindo a lactase, que é a enzima. E aí, quando ela consome alimentos à base de leite, que tem muita lactose, o organismo, o intestino delgado não consegue digerir, com eficácia, com eficiência. Ou às vezes ela está produzindo até lactase, mas numa quantidade um pouquinho menor. E aí essa lactose ela começa a se acumular, mais tempo ali no organismo. E aí ela começa a provocar então que é uma irritação ali, daquele sistema digestivo. E esse sistema digestivo ele vai acabar tendo, uma reação generalizada no corpo. E esse excesso de lactose que não foi digerida, que está ali naquele momento, ela vai provocar algumas reações no organismo. Então, quem já passou, por essa questão de intolerância à lactose, sabe, que são muitos os sintomas desagradáveis. Geralmente a pessoa apresenta muito gases, a barriga fica muito inchada, sente às vezes náuseas, vômitos, muito mal-estar abdominal, uma distensão abdominal. Enfim, ela vai ser então uma intolerância que ela vai estar atacando essa parte, intestinal. Outras vezes a pessoa tem diarreia, solta o intestino muito rápido
Enfim, são alguns sintomas aí que tá aí na página 152 para vocês que depois vocês vão dar uma olhadinha, né? Então, diarreia, náuseas, dores da barriga, distensão abdominal e gases. E hoje, né, nós já temos alguns medicamentos para quem é intolerante, né, que vai ajudar um pouquinho. Nós temos comprimidinhos, né, à base de lactase, né, de um medicamento à base de lactase para você, quando você consumir, né, esses laticínios, caso você tenha intolerância, utilizar esse comprimidinho de lactase para poder auxiliar nessa digestão. E nós também temos produtos alimentares, né? Nós temos leite, iogurte, né? Vários produtos de laticínio sem a lactose, né? Então, leite sem lactose. Então, é um processamento industrial que faz esses produtos para apresentar, né? Ou retirar essa lactose, ou muitas vezes apresentá-la já de uma forma degradada, né? De maneira que fique mais fácil o organismo suportar quem tem essa intolerância. Então, intolerância à lactose. Por que a pessoa tem intolerância à lactose? Porque ela não produz de forma eficiente a lactase, que é a enzima responsável por digerir a lactose, que é o açúcar do leite. E aí a pessoa ela vai ter, né, sérios problemas aí de mal-estar intestinal, ok? Professora, isso pode ser genético? Pode ser genético, pode ser às vezes algum tratamento medicamentoso que a pessoa fez, né? Pode ser também fator de estresse, fator emocional. Todos esses fatores eles estão relacionados com uma diminuição dessa produção de lactose. Ok, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho então sobre intolerância ao glúten, tá? O que é o glúten? A gente hoje também ouve falar bastante, né? Vou comer determinado pão que ele sem glúten, né? Alimentos sem glúten. Então, o que é o glúten? Glúten também é um carboidrato, é um tipo de carboidrato, tá? E ele vai ser encontrado no que a gente chama de farinhas brancas, né? As farinhas que são derivadas do trigo. Porque o trigo, a cevada, o centeio, eles são cereais, né? Que eles têm muita desse carboidrato, que é o glúten. E algumas pessoas, né, elas por algum problema, por alguma coisa, elas começam a produzir a enzima que vai digerir, né, essa, essa, essa proteína. Desculpa, proteína, né? Falei errado. É proteína, não é carboidrato, não é proteína, tá? Então, glúten é uma proteína. Desculpa, falei errado aí. Essa proteína, ok? E aí essa proteína, esse glúten também começa a se acumular no organismo e vai causar muito mal-estar. É diferente da doença celíaca, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a doença celíaca, ela é uma doença que ela é uma doença autoimune, né? Onde o nosso próprio corpo começa a produzir ali anticorpos que vão ter problemas, né, com a parede do intestino para poder degradar essa proteína, que é o glúten, ok? Em ambos os casos de intolerância, tanto ao glúten quanto à lactose, serão às vezes necessárias medidas restritivas alimentares, né? Então, é o que a gente fala de dieta, dieta sem glúten, dieta sem lactose, tá ok? Os sintomas da intolerância ao glúten, pessoal, também são sintomas intestinais, né? Muitas vezes a pessoa tem diarreia, em alguns casos prisão de ventre, inchaço, muita produção de gases, muita distensão abdominal, muita dor abdominal, tá ok? Então é isso. Intolerância à lactose, né? É uma dificuldade de produção da enzima lactase para digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Intolerância ao glúten, né? É uma dificuldade que o organismo tem, né? O sistema digestivo, as paredes do intestino delgado têm de digerir o glúten, que é uma proteína, tá, pessoal? Então, lactose é um açúcar, o glúten é uma proteína. E aí o organismo não consegue digerir, né, esses nutrientes, eles se acumulam no nosso intestino e vão ocasionar vários sintomas desagradáveis aí para a pessoa, ok?
Muito obrigada. Por enquanto é só.